Olá, meus queridos amigos, alegria em estar com vocês mais uma vez. Estamos aí no final de semana do Dia da Reforma. Lembrando então hoje o aniversário de 507 anos da Reforma Luterana, lembrando Martinho Lutero, sua obra, lembrando a Palavra de Deus e o Evangelho que vem a nós, a nossa maior herança. E hoje então o nosso assunto vai girar em torno desse tema. Nossas leituras bíblicas são as leituras do Dia da Reforma e a nossa reflexão vai estar em torno de uma das mais preciosas contribuições de Lutero para a humanidade, o Catecismo Menor. Esse é o nosso projeto de trabalho para esse momento de culto agora. Seja bem-vindo para o momento. Hoje também nós teremos na parte musical audições de hinos compostos por Martinho Lutero. Vai ser então um prato cheio de história da Reforma, Martinho Lutero e toda a contribuição dele para o mundo da Igreja Cristã. Vamos então ao nosso momento agora de confissão e arrependimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos sendo acolhidos na Tua presença, mais este momento de culto. Te agradecemos porque Tu não rejeitas a nenhum de nós, embora sejamos pecadores, não merecedores do Teu cuidado e do Teu amor. Mesmo assim, Tu vens a nós em bondade, em acolhimento, em esperança e vida para todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, nesse encontro, a trazermos a nossa confissão verdadeira de todos os nossos pecados. Trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todas as coisas que não queríamos, mas acabamos fazendo. Pelas vezes em que nós esquecemos e pelas vezes em que nós premeditamos o pecado. Sejas paciente conosco, nos acolhe e perdoa todos os pecados. Concede-nos também, através da Tua Palavra, orientações seguras para voltarmos aos Teus caminhos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, estejam com todos nós nesse momento em que nós nos aproximamos dEle e falamos com Ele sobre nossos pecados. Na Sua graça e no Seu amor, Ele vem a nós e oferece para nós o perdão. E é este perdão que eu anuncio a todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos. Perdoados estão todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura do Salmo de número 46, que é o Salmo do Dia da Reforma. Foi esse também o Salmo preferido de Martinho Lutero, e em cima desse Salmo ele compõe um dos hinos que é o marco da Reforma Luterana, que é o Castelo Forte, baseado então nessa ideia de um Deus forte, protetor, que nunca abandona, mas que sempre está pronto para nos acolher, proteger e defender. Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é a palavra, então, do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
A sugestão que tem-se na série de leituras para o dia da Reforma é de substituição do texto do Antigo Testamento para o dia de hoje pelo texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, onde nós vemos o seguinte: Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é o texto que substitui então o texto do Antigo Testamento no dia da Reforma. Guarda no Senhor dos céus, daquele que se tem por Deus, que nega Cristo Redentor e engana a igreja do Senhor. Jesus, demonstro teu poder, ó Rei dos Reis, me proteger, o povo teu que possa amar e eternamente te louvar. Espírito Consolador, nos dá união, fraterno amor, na angústia vem nos amparar, da morte à vida nos guiar. O texto sugerido para este momento é o texto de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 19, indo a leitura até o versículo 28, onde nós achamos o seguinte texto: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, isto a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela graça de Deus, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Este foi um dos mais interessantes tesouros descobertos por Martinho Lutero
quando encontrou-se com a palavra de Deus e, movido por esse texto e por todos os textos que nós estamos lendo hoje, Martinho Lutero levantou-se para proclamar esses textos e entregar esses textos para o povo da igreja, fazendo assim a tradução da Bíblia e entregando para o povo a palavra pura e clara que, na sua época, estava escondida do povo. Este foi um dos mais preciosos tesouros entregues por Deus para a humanidade e revelados por Martinho Lutero para todos os tempos, para todos os povos, para o mundo inteiro. Deus abençoe essa palavra também para nós neste momento. Ó Deus, nós te louvamos, teu nome salmodiamos por tua salvação. Guiaste os teus amados nos séculos passados com poderosa mão. Nas lutas que travaram, os teus fiéis buscaram teu nome sempre honrar, firmados na verdade, com zelo e probidade, souberam nela andar. As hostes inimigas com falsidade e intrigas tentaram subverter da igreja o fundamento, mas não deixaste intento dos maus prevalecer. Teus santos amparaste e mestres despertaste, que ouviram tua voz, a Bíblia defenderam e as confissões souberam legar a todos nós, com fé e com firmeza, guardaram em pureza o teu ensino, ó Deus. Unidos só marcharam com os que conservaram os sacramentos teus. Concórdia foi obtida e a fé fortalecida na Santa Bíblia, ó Deus. Com este fundamento, o reto ensinamento voltou aos templos teus. Concórdia, ó Deus, concede ao povo que te pede de todo o coração. Concórdia sempre seja o lema em tua igreja para uma eterna união. Chegamos agora ao texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos em João, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 36, que diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos,
serão de fato meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Esta é a palavra do Evangelho de hoje. Confessamos agora a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, um Pai que a nós os filhos seus, com amor no peito encerra. Dá-nos sempre o mantimento, alma e corpo nos ampara, em perigo traz alento, proteção na trilha amara, pois nada nos molestará, com seu poder nos guardará. Nós cremos num só Salvador, que é Jesus, seu Filho amado, é Deus igual ao Criador, e também como Ele honrado. Veio ao mundo por Maria, como um homem verdadeiro, viu-se em dores e agonia, respirou no vil madeiro, porém dos mortos ressurgiu, e nossas almas redimiu. Nós cremos no Consolador, Santo Espírito Divino, conforte e adorna o pecador, com seus dons e seu ensino. Edifica a cristandade, conservando em harmonia, e perdoa a iniquidade, vindo derradeiro dia, da tumba havemos de sair, e a glória celestial subir. Amém.
Muito bem, meus amigos, pessoal de casa, alegria em estar com vocês aí para compartilhar a palavra mais uma vez nesse dia. Nesse final de semana nós estamos tendo um evento especial aqui na igreja que nós chamamos de Uma Noite com Martinho Lutero. Por isso também nós temos a decoração na parede ali, que nós estamos festejando o aniversário da Reforma e estamos aí com uma programação voltada para o culto infantil também, atividade das crianças. Todo o culto da Reforma vai ser de uma linguagem mais infantil e vamos ter aí uma presença do Martinho Lutero e da Catarina Fambora, que estarão aí participando, sendo entrevistados no culto pelas crianças aí, para as crianças compreenderem melhor um pouco essa história. Essa é uma tentativa de aproximação da história de Martinho Lutero e da história da Reforma para as crianças e para a família. Então hoje aqui no virtual nós vamos passar um pouco disso que nós estamos vivenciando no presencial ali na comunidade. Nesse dia também a gente vai ter várias atividades para as crianças e de passatempos e diversão no pátio da escola aqui, com o objetivo de aproximar a família, de brincar na família também, de integrar a família, que esse era um dos focos de Martinho Lutero, porque ele também tinha a sua família e ele também se envolvia com a sua família. Martinho Lutero e Catarina tiveram 6 filhos, tiveram 3 meninas e 3 meninos. E a família era uma família muito integrada em torno de conversas, de diálogos, né? Tem vários relatos dessas conversas e diálogos. Martinho Lutero compunha hinos para os seus filhos cantarem, músicas para que as crianças pudessem ter também o conhecimento da palavra de um jeito diferente. Sempre teve esse olhar de Lutero para a família, sempre teve essa preocupação com a família. E uma das coisas mais impressionantes, mais importantes da contribuição de Lutero, ele foi um grande escritor. Ele teve muitas e muitas, milhares e milhares e milhares de páginas que hoje nós temos escritas, das coisas que ele falou, das coisas que ele escreveu, das coisas que ele ensinou, das coisas que ele debateu, das coisas que ele discutiu. Da contribuição literária dele é um fenômeno, grandiosa demais. Poucas pessoas escreveram tanto, deixaram tanta herança literária quanto Martinho Lutero. É um dos grandes colaboradores aí para a humanidade. Porém, a gente vai ver que Lutero ele teve uma preocupação de simplificar as coisas, né? Que na sua época estavam muito complicadas. Existia muita manipulação de poderes, muita mistura de poderes dentro da igreja, com a política, com o Estado. Era tudo muito junto, tudo muito misturado, tudo muito confuso. E Lutero ele vai fazer essa separação, ele vai trazer essa ideia de que a igreja tem que ser igreja, o Estado tem que ser Estado e cada um tem as suas responsabilidades, um com o outro, mas cada um tem a sua área de ação e não deve misturar as suas ações, uma coisa não deve interferir na outra. E Lutero então chama o povo para refletir sobre a importância de onde nascemos, de quem somos, de onde viemos, que é a nossa família. E uma das contribuições que atravessa a história de 507 anos da Reforma é esse livrinho que Martinho Lutero deixou como contribuição para nós, que vem até hoje, está aí o Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero. Na verdade, esse catecismo ele é composto aqui, como nós temos ele hoje, ele é composto por várias páginas aqui que são as explicações, que não são de Lutero. É de um amigo de Lutero que fez as explicações daquilo que Lutero selecionou. Lutero organizou esse catecismo, ele teve essa ideia, ele tinha uma visão pedagógica muito importante e ele sistematizou o conteúdo bíblico para que os pais pudessem ensinar dentro de casa, para que a família pudesse ter isso dentro de casa. Então Lutero vai fazer um estudo de toda a Bíblia, de todo o conteúdo bíblico e vai organizar isso em 6 capítulos, em 6 partes. E é sobre isso que a gente está querendo falar agora com vocês também. O quanto que é importante que a gente saiba disso. Porque houve no decorrer do tempo, eu acho que uma pequena confusão, muito ruim essa confusão, de que esse livrinho ele foi entregue para os pastores ensinarem as crianças na instrução de confirmandos. Eu vejo nisso assim um erro muito sério, porque não foi isso que Lutero pensou.
Quando Lutero escreve o catecismo, ele diz, inclusive, na abertura de cada capítulo, como o pai de família deve ensinar os seus filhos com simplicidade. E aí vem o catecismo, vem as partes do catecismo. Foi um livrinho escrito para pais poderem ensinar para filhos. Porque é por aí que começa a história da igreja. A história da igreja não é uma história que vem de cima, que vem pronta, que alguém planejou, que alguém entregou e que está fora do convívio das pessoas. A história da palavra de Deus, a história da igreja, ela nasce na família, ela nasce junto, ela cresce, ela se desenvolve com a família. E Lutero não consegue ver que isso possa funcionar de forma diferente, de que a responsabilidade espiritual seja da igreja que está lá fora para ensinar as pessoas. Lutero faz um outro chamado. Olha, gente, vamos nós começar a mexer com isso aqui. Vamos nós entender o que é essa palavra de Deus. E Lutero vai e traduz a Bíblia para que a Bíblia pudesse estar dentro da casa das pessoas e não só lá na igreja. Para que as pessoas pudessem ter acesso, pudessem ler, pudessem conferir e não fossem mais vítimas de enganos como estavam sendo na época de Martinho Lutero. Então, as suas contribuições foram altamente significativas. Poderíamos abordar vários títulos e vários temas que Lutero trabalhou, mas não vamos fazê-lo agora. Vamos ficar apenas nesse catecismo. Por que será que Lutero separou isto desta forma? Que para nós hoje é tão lógica, né? Os 10 mandamentos, primeira parte, o credo, o Pai Nosso, o sacramento do batismo, o ofício das chaves de confissão e sacramento do altar. É tão simples isso, tranquilo, para nós é uma coisa quase assim automática. Mas isso não existia antes. Existia o livro da Bíblia e tudo estava lá dentro. E essas coisas estavam distribuídas dentro de todos os conteúdos bíblicos. Precisou ter uma leitura séria, uma leitura de compreensão da palavra de Deus para pensar uma forma de sistematizar o conteúdo e transformar ele em um conteúdo acessível, para que pessoas simples da casa, o pai e a mãe, que não eram letrados, estudados, formados, doutorados, universitários ou coisa assim, eram pessoas simples na época de Lutero. Poucos sabiam alguma coisa de leitura. Lutero vai se preocupar em alfabetizar também esse povo para que possa ler a Bíblia. E aí ele vai fazer esse livrinho de uma forma muito simples. Começamos por onde? O que colocamos em primeiro lugar? E Martinho Lutero vamos começar pela parte aí mais importante que está lá no início da Bíblia, os 10 mandamentos. O que precisamos saber a respeito de Deus e o que precisamos saber a respeito do próximo, das pessoas com quem nós convivemos. Isso tudo está prescrito dentro da lei dos 10 mandamentos, a lei de Moisés. Então Lutero organiza isso e faz lá de uma forma de pega o Êxodo no capítulo 20 e organiza aquele texto de Êxodo que são as 2 tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebeu e ensinou para o povo. E Lutero põe este como o primeiro capítulo do seu catecismo menor. E aí ele vai colocar, então, dizendo, olha, está organizado isso dessa forma, 3 tábuas, 3 mandamentos na primeira tábua, com o resumo, Deus acima de tudo, adorar, amar, respeitar e ter Deus em primeiro lugar, e os outros 7 mandamentos na outra tábua, que diz respeito à nossa vida na horizontal. 3 mandamentos, nossa vida na vertical, nós e Deus. 7 mandamentos, nossa vida horizontal, nós e o nosso próximo. E todas as relações das pessoas são orientadas por esses 7 mandamentos. Importante que o pai de família entenda isso, e importante que o pai de família ensine isso para os seus filhos. E aí, eu quero perguntar para você que está me ouvindo agora, se você chegou a fazer esse exercício, se você faz esse movimento de pegar e ensinar para os seus filhos, não deveria de esperar ele fazer 10, 12 anos para levar ele lá para o pastor ensinar ele. Como se isso fosse uma coisa do pastor, ou que fosse lá da igreja. Não é isso. É para ser da família, é para ser nosso. Desde pequenininho, as primeiras leituras que o seu filho vai fazer, os primeiros conhecimentos que ele vai obter, eles deveriam ser permeados pelos 10 mandamentos. Do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. O freio, o espelho e a norma dos 10 mandamentos deveria estar sendo usado com as crianças dentro de casa. O pai e a mãe fazendo isso naturalmente. Depois vai chegar lá que o pastor vai dar uma polida só nisso. Vai ver o que ele já sabe, o que ele já compreendeu, o que o pai e a mãe já ensinaram em casa.
e agora o pastor só vai dar uma polida. Isso é instrução de confirmandos. Ultimamente nós não temos visto isso. Eu recebo crianças com 12 anos que não sabem que existe um catecismo, que não sabem que existe uma Bíblia, não sabem nem quem é Deus e o que é Deus e quais as responsabilidades que nós temos. Já se passaram 12 anos da vida e não sabem ainda nada dessas coisas. Porque o pai e a mãe não fizeram aquilo que Lutero imaginava que deveriam de fazer. Olha quanto tempo perdido, não? Vamos tentar olhar isso então como nossa responsabilidade, de ensinar esses 10 mandamentos, porque isso é bom para a vida. É bom para a vida espiritual, é bom para a vida social, é bom para a vida ética e moral, orienta toda a nossa vida. Tudo aquilo que somos está previsto pelo caminho dos 10 mandamentos. Então fica a dica aí, ó. Vai lá e faz aquilo que Lutero está te convidando a fazer. Ensina com simplicidade dentro da tua casa. Faz disso o seu conteúdo. É isso eu preciso ensinar para o meu filho. E eu vou fazer. E eu faço. Então torna-se uma propriedade familiar, um valor familiar. O segundo capítulo que Lutero coloca ali, depois dos 10 mandamentos, ele coloca o credo cristão. Olha que interessante, né? O lugar do credo cristão. Vem logo depois dessa noção do reconhecimento de Deus e do próximo, a ideia agora de onde eu vim, quem sou eu, a que estou dentro deste mundo, o que está acontecendo comigo dentro deste mundo. Então eu creio que existe um Deus que é Pai, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então eu sou uma criatura de Deus. Eu passo a compreender isto. Eu passo a entender, essa é a minha fé. Eu sei que tem um Cristo, tem Jesus que é o Filho de Deus, que é Deus também e que é o meu Salvador. E eu sei que tem o Espírito Santo, que é Deus também, que é o meu santificador. E Lutero empresta agora essa imagem para o pai e para a mãe, ensina isso para o seu filho. Dê para ele essa noção de que ele não está solto dentro do mundo e perdido, mas que ele tem uma referência, a referência da fé dele, a referência da crença dele. Mostra para ele quem é Deus, o poder desse Deus, quem é o Filho, o poder desse Filho, quem é o Espírito Santo e a importância do trabalho do Espírito Santo em nossas almas. O credo apostólico está aí colocado como o segundo capítulo do Catecismo Menor de Martinho Lutero. Mano, seu filho está crescendo, seu filho já está sabendo bastante coisa. E agora Lutero diz, então vai ensinar para ele o terceiro capítulo, que é o Pai Nosso. Ou seja, a sua vida de oração. Diante desse Deus você não pode ficar calado mais. Você precisa conversar com esse Deus, porque Ele é o teu Criador. Para você entender o teu propósito de vida, você precisa falar com Ele. E aí você vai falar com Ele através da oração e vai dizer, Pai Nosso que estás no céu, você tem uma vontade, eu quero me submeter a ela. E aí todo o Pai Nosso que você conhece, as 7 partes lá que tem, cada parte tem um significado profundo, importante, demasiado importante para todos nós. Ensina isso ao seu filho, ensina conteúdo de oração para o seu filho. O que ele precisa conversar com Deus, o que ele precisa pedir, o que ele precisa contar, o que ele precisa aprender. Isso é a relação sua com Deus, é a relação que o seu filho vai construir também. E isto torna-se uma preciosidade na vida do seu filho, da sua filha, dentro de casa. É um valor, de novo, familiar, da mais alta significação. E isso é o que Deus espera que a gente faça, também como família. Então você vai usar esse recurso para trazer essa informação para dentro da sua família. A informação sobre a importância da oração na vida dos filhos de Deus. Depois que você já tem essa relação, seu filho talvez vai perguntar, meu pai, minha mãe, e quando é que isso começa? Como é que isso começa na vida da gente? Quando é que começou na minha vida essa ideia desse Deus, desse Pai, desse Filho, desses mandamentos, dessa oração? Como é que começou? Aí você vai ensinar sobre o quarto capítulo, que é o batismo. O batismo, então, como aquele ritual de iniciação ou aquele portal de entrada na vida cristã. É aí que você começou a ser filho de Deus. Explica isso para o seu filho. Explica que teve uma entrada, que teve um começo, que teve um encontro dele, o seu filho, com Deus através do batismo. E foi ali que despertou a fé, foi ali que nasceu a fé. É este sacramento que conecta ele a Deus e que coloca ele diante desse Deus e que ajuda ele a crer, que habilita ele, que capacita ele a acreditar em todas essas coisas que são tão importantes.
acreditar no valor de tudo isso que agora ele já aprendeu, os 10 mandamentos, o credo apostólico, Pai Nosso e essas relações todas. Isso vem pelo poder do batismo, que Deus atua de novo sobre nós, nos resgata da morte e da condenação eterna e nos coloca num novo projeto de vida que vai andar, desenvolver num processo de santificação até que a gente entre no tempo da glória e conheça a bem-aventurada vida que Deus tem preparada para nós. Tudo começou lá no batismo. E esse começo é importante, que o seu filho saiba como que ele começou. Talvez o seu filho daí vai perguntar, tá pai, agora que eu já sei tudo isso, eu já estou no caminho, como é que eu faço para não cair desse caminho mais, para permanecer nesse caminho? Como é que eu faço para ficar nesse caminho? Aí você vai ensinar o ofício das chaves e a confissão para os seus filhos. Você vai mostrar para ele que mesmo que ele é um filho de Deus batizado, mesmo que ele tenha a fé dentro do coração, ele não está preparado para permanecer constantemente fiel a Deus. Ele não tomou uma vacina para nunca mais pecar. Ele foi apenas tocado pelo poder do Espírito Santo, mas continua um pecador. Como ele continua um pecador, ele precisa do perdão. Para ter o perdão, ele precisa se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus. E aí Deus deixou este poder de perdoar os pecados para a igreja. É lá que a gente vai, é lá que a gente busca. Porque a gente fora da igreja, a gente se desvia dos caminhos do Senhor. Fora da palavra, a gente se desvia dos caminhos do Senhor. Então Deus deixou instituído um poder dentro da igreja, que é a igreja dele, dentro do mundo, que é onde nós nos encontramos, onde nós celebramos o nosso culto, onde nós desenvolvemos a nossa vida cristã de testemunho, de oração, de serviço a Deus também. Todos esses movimentos que a igreja oferece é para propiciar condições para que a gente permaneça no caminho do Senhor. E o ofício das chaves é esse poder que Deus deu para a igreja, de ligar as pessoas pelo batismo, a fé em Cristo Jesus, e também perdoar os pecados daqueles que se arrependem e reter os pecados daqueles que não se arrependem. Esse é o ofício das chaves. Então veja lá, Deus deixou para todos nós um caminho seguro para o desenvolvimento e crescimento da fé. E aí seu filho pode perguntar para ti, tá pai, como é que isso funciona na prática? E aí você vai para o 6º capítulo do Catecismo Menor, vai dizer o sacramento do altar, a Santa Ceia. Lá na Santa Ceia, a gente tem tipo um ensaio para chegar na presença de Deus. Nós vamos começar a ensaiar de ir na presença de Deus, pedir perdão, receber o corpo e sangue de Jesus Cristo e estabelecer uma comunhão com Ele. Voltamos para a nossa vida normal. Lá na nossa vida normal nós vamos de novo a pecar, errar, esquecer muita coisa. A gente volta de novo para a Santa Ceia e faz todo aquele processo de purificação, de perdão e comunga com Deus, estreita comunhão com Deus e volta para a vida. E nós vamos ficar fazendo isso a vida inteira, como um processo de manutenção da nossa fé, até que vai chegar um dia em que a gente vai chegar na presença de Deus e vai ser o dia da nossa morte e nós vamos definitivamente entrar para a glória de Deus. A Santa Ceia foi tipo um ensaio. Você vai e volta, até o dia que você vai e não volta mais. E aí você passa direto para a glória de Deus, está com Deus lá no céu definitivamente. Esse é o plano de Deus para você, para a sua família. Isso você pode ensinar em casa, isso você pode compartilhar em casa. E esta é a riqueza do Catecismo Menor. Então é um livrinho muito especial, quase mágico, de tão transformador que ele é quando a gente consegue compreender o conteúdo dele. Então, quem sabe você vai lembrar o seu catecismo, que é aquele livrinho, você que já foi confirmado, não sei há quantos anos, né? Vai lembrar, não lembra mais, vai lá e compra um livrinho desse e tem esse na tua cabeceira. Porque além disso, tem todas as perguntas e respostas para você poder compreender melhor. Aqui está o resumo do que nós precisamos para compreender a nossa cidadania do reino dos céus e a nossa responsabilidade com esse tempo, com esse mundo também. Está aí o presente de Lutero, presente da Reforma para todos nós. Quem sabe você aceita esse presente, pega ele e torna ele uma propriedade sua. Não tem mais filho em casa? Não tem problema, ensina para você mesmo. Né? Faz disso o seu caminho, a sua cartilha, para que você não se esqueça desse caminho. Deus abençoe, que seja um tempo de reflexões,
de transformações e de novos caminhos, o dia da reforma de 2022. Amém. Muito bem, meus amigos, chegamos agora para entregar o nosso abraço aos aniversariantes dessa semana. Nós temos só 2 aniversariantes dessa semana. Não, tem 3. Dia 26 de outubro, o Nestor Laux. Dia 27 de outubro, a Ionice Borges. E dia 29 de outubro, o Matheus Weber. E tem no dia 30 de outubro também o Gilberto Bielefeld. Esses são os nossos aniversariantes aí dessa semana, pedindo que Deus esteja com vocês, que Deus acolha, abençoe, proteja vocês em todos os seus caminhos e que permita a vocês alegrias e muitos anos de vida. Nós também queremos lembrar nesse momento algumas pessoas, nós queremos lembrar, por exemplo, o seu Ramires e a Silvia, pedindo bênçãos lá para a vida deles. Lembramos aí a Vera também, nas suas necessidades especiais. Lembramos também os nossos amigos, o Assis e a Natasha, pedindo que Deus esteja com eles lá e proteja e abençoe eles também nos seus caminhos. Vamos lembrar também o meu querido vizinho, seu Gentil, que Deus dê para ele também saúde e persistência, saúde e firmeza, esperança nesse tempo difícil da vida dele. Esses são os pedidos especiais que tenho agora aqui registrados. E para você que esteja passando por algum tipo de dificuldade especial, que tenha algum tipo de preocupação maior ou que tenha alguma alegria muito grande, né?
que Deus também te acolha, que Deus também te permita encontrar significado na sua caminhada, encontrar bênçãos, encontrar forças e encontrar oportunidade também de gratidão. Então que Deus esteja contigo e te abençoe e te guarde. Vamos ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós queremos entregar nas Tuas mãos nossos amigos aniversariantes, pedindo que amorosamente Tu os recebas e os acolha e os abençoe. Permita que eles possam desfrutar do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua paz, da Tua bondade, que eles possam colher muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas realizações. Concede a eles paz, bondade e harmonia, felicidades e muitos anos de vida. Que o Teu amor e a Tua paz estejam ao lado também daqueles que estão em situação de saúde, debilitados. Pedimos que Tu amorosamente possa acolher a cada um na sua dor, no seu sofrimento, no seu medo, na sua insegurança, nas suas tristezas e possa recuperá-los, abençoá-los para que possam encontrar forças para resistir sem perder as esperanças. Concede, ó Deus, a cada um a companhia dos seus santos anjos, para que possam, assim, movidos e abençoados por Ti, seguirem confiantes no seu caminho. Concede a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz a todas as famílias da comunidade, que possamos, assim, firmados na Tua verdade, seguirmos confiantes de sermos por Ti abençoados. Concede-nos a graça de sempre termos o Evangelho para partilhar, termos a Tua palavra clara e pura entre nós como herança da reforma, que é tão importante, significativa e valiosa para todos nós da Igreja Cristã. Em Teu nome nós pedimos e abençoamos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.